A névoa nas montanhas Apalaches é um fenômeno comum, cobrindo as árvores e os vales como um manto espesso, especialmente ao amanhecer e no início da noite. É nessas condições que o homem da névoa costuma aparecer. Aqueles que afirmam tê-lo visto o descrevem como uma figura alta e magra, vestida com um longo casaco que se funde com a bruma ao seu redor. Seu rosto é um vazio absoluto, como se a névoa que o envolve também ocupasse o lugar onde deveriam estar seus traços humanos. Ele nunca emite sons, mas sua presença é sempre acompanhada de um frio cortante e um peso opressor, como se o próprio ar se tornasse difícil de respirar. A primeira história documentada sobre o Homem da Névoa vem do início do século XX, quando um grupo de madeireiros relatou ter visto uma figura observando-os à distância enquanto trabalhavam. Segundo os relatos, ele apareceu de repente, parado no meio da névoa, imóvel como uma estátua. Um dos trabalhadores, convencido de que era apenas um viajante perdido, tentou se aproximar, mas a figura desapareceu no momento em que ele deu o primeiro passo em sua direção. Os outros trabalhadores zombaram dele, mas, à medida que os dias passaram, todos no acampamento começaram a ouvir passos ao redor de suas tendas durante a noite, embora nunca encontrassem ninguém. Décadas depois, a lenda ganhou força entre os trilheiros da Appalachian Trail. Uma mulher chamada Sarah, que costumava fazer trilhas sozinha, relatou um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ela estava caminhando ao amanhecer, cercada pela névoa matinal, quando percebeu uma sombra à frente na trilha. Inicialmente, ela pensou que era outro trilheiro, mas, ao se aproximar, percebeu que algo estava errado. A figura estava completamente imóvel, com as mãos pendendo ao lado do corpo. Sarah parou, hesitante, sentindo um calafrio subir pela espinha. "Você está bem?" ela perguntou, a voz ecoando na floresta silenciosa. Sem resposta. Ela deu um passo para trás, mas a figura parecia se aproximar, mesmo sem se mover. Assustada, ela virou e começou a correr, mas não importava o quanto acelerasse, a sensação de estar sendo seguida não desaparecia. Quando finalmente chegou a um ponto mais alto e a névoa começou a se dissipar, ela olhou para trás e não viu nada além de árvores. Mas algo mudou naquele dia. Sarah nunca mais voltou a fazer trilhas, alegando que podia sentir o frio do Homem da Névoa sempre que pensava na floresta. Outros relatos são igualmente perturbadores. Um grupo de amigos acampava perto de um riacho em uma noite particularmente enevoada. Durante a madrugada, um deles acordou com uma sensação estranha de que estava sendo observado. Ao sair da barraca, viu a figura do Homem da Névoa parada na margem oposta do riacho. Ele não se movia, mas o frio que emanava dele era tão intenso que a pele do homem arrepiou instantaneamente. Quando ele gritou para alertar os amigos, a figura simplesmente desapareceu, mas o medo permaneceu. Nenhum deles conseguiu dormir pelo resto da noite, e todos abandonaram o acampamento ao amanhecer. Há algo particularmente estranho sobre os avistamentos do Homem da Névoa, dele parece atrair aqueles que estão emocionalmente vulneráveis. Pessoas que caminham pela trilha tentando lidar com perdas, ansiedade ou depressão são as mais propensas a relatar encontros com ele. Alguns acreditam que ele é uma manifestação física da própria dor, um reflexo dos demônios internos daqueles que cruzam seu caminho. Outros, porém, o veem como um espírito guardião das montanhas, punindo aqueles que entram em seu território com intenções desrespeitosas. Apesar de tantas histórias, o Homem da Névoa nunca feriu fisicamente ninguém, mas o impacto psicológico de encontrá-lo é devastador. Muitos dos que afirmam tê-lo visto sofrem de pesadelos recorrentes, revivendo o momento em que o encontraram. Eles descrevem a sensação de estar sendo puxados para a névoa, como se algo além do físico tentasse atraí-los para o vazio. Outros relatam ouvir sua voz em sonhos, uma voz baixa e arrastada que parece ser feita do próprio vento, sussurrando palavras que eles não conseguem entender. O que torna a história do Homem da Névoa ainda mais assustadora é o fato de que não há como prever onde ou quando ele aparecerá. Ele pode surgir em uma trilha popular, perto de um acampamento movimentado ou no meio do nada. O único padrão parece ser a névoa. Quando ela é especialmente densa, há uma chance de que ele esteja observando. A lenda do Homem da Névoa continua a crescer,
passada de boca em boca entre moradores e viajantes. Alguns acreditam que é apenas uma história criada para assustar os curiosos e manter os turistas longe das áreas mais perigosas das montanhas. Outros, no entanto, juram que ele é real e que suas aparições são um aviso de que nem todas as partes da natureza estão destinadas a serem exploradas. Se você decidir explorar as montanhas Apalaches e encontrar-se envolto pela névoa espessa, mantenha os olhos atentos. E se, ao longe, você perceber uma figura parada e imóvel, pense 2 vezes antes de se aproximar. Talvez você esteja à beira de um encontro com o inexplicável. E se o frio penetrante o alcançar, pode ser tarde demais para fugir. A lenda conta que a casa aparece somente para aqueles que se perdem nas trilhas isoladas das montanhas. Ela surge de forma inesperada, em clareiras onde, supostamente, não deveria haver nenhuma construção. De longe, parece uma cabana simples, feita de madeira envelhecida, com uma pequena varanda e janelas que parecem observar os intrusos. Durante o dia, a casa parece inofensiva, mas algo na sua presença provoca desconforto. À noite, ela se transforma em um verdadeiro pesadelo. Um dos relatos mais conhecidos sobre a Casa do Caminho Perdido aconteceu com um grupo de amigos que decidiu explorar uma trilha menos frequentada durante o verão. O grupo, formado por 3 pessoas, perdeu-se quando uma densa neblina desceu sobre a floresta. Depois de horas tentando encontrar o caminho de volta, avistaram a cabana. Aliviados, pensaram que tinham encontrado um abrigo temporário até que o dia amanhecesse. No entanto, assim que cruzaram a porta da frente, perceberam que algo estava errado. O interior da casa parecia maior do que o lado de fora sugeria. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos que nenhum deles conseguia identificar. Apesar da aparência abandonada, havia uma mesa no centro da sala com pratos e copos ainda sujos, como se alguém tivesse acabado de usá-los. Um cheiro doce, mas enjoativo, pairava no ar, tornando o ambiente sufocante. O grupo decidiu passar a noite ali, convencido de que era melhor do que enfrentar a escuridão da floresta. Foi um erro. À medida que a noite avançava, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Um deles, chamado Lucas, acordou no meio da madrugada sentindo como se estivesse sendo observado. Ele olhou ao redor e viu sombras se movendo nas paredes, mesmo sem haver luz ou qualquer objeto que pudesse projetá-las. Assustado, tentou acordar os amigos, mas descobriu que eles estavam paralisados, como se estivessem em um estado de transe profundo. Lucas começou a ouvir um sussurro vindo do andar de cima, uma voz que repetia seu nome de forma arrastada e distorcida. Enquanto isso, Mariana, uma das amigas do grupo, sonhava com a casa. No sonho, ela se via andando pelos corredores que pareciam se estender infinitamente. Cada porta que abria revelava cenas de sua própria vida, mais distorcidas e sombrias, como se algo estivesse brincando com suas memórias. Quando finalmente conseguiu acordar, percebeu que não estava mais no mesmo cômodo onde havia dormido. Ela estava sentada em uma cadeira velha, no porão da casa, cercada por velas acesas que iluminavam rostos esculpidos nas paredes. Nenhum deles era humano. O terceiro integrante, Rafael, foi encontrado pelos amigos no amanhecer, mas ele estava diferente. Sua pele estava pálida, e seus olhos pareciam vidrados. Ele não dizia uma palavra, apenas apontava para a porta, como se implorasse que saíssem dali. Quando finalmente conseguiram sair, perceberam que a casa não estava mais no mesmo lugar. Ao olharem para trás, viram apenas uma clareira vazia. Rafael nunca se recuperou do que aconteceu naquela noite, e Mariana e Lucas nunca mais voltaram para as montanhas. Outros relatos sobre a Casa do Caminho Perdido compartilham elementos semelhantes. Algumas pessoas descrevem corredores intermináveis que não existiam quando entraram, portas que levam a lugares impossíveis e a sensação de serem observadas por algo que está além da compreensão. Muitas vezes, aqueles que conseguem sair relatam que o tempo dentro da casa parece funcionar de maneira diferente. O que pareciam ser horas, do lado de fora eram apenas minutos, ou, em alguns casos, dias. Há uma teoria entre os locais de que a casa é uma espécie de armadilha sobrenatural, um lugar que se alimenta da desorientação e do medo de quem se perde na floresta.
Algumas versões da lenda dizem que a casa foi construída por um grupo de ocultistas no século XIX, que realizavam rituais sombrios para tentar se conectar com o além. Quando o grupo desapareceu misteriosamente, a casa começou a vagar pelas montanhas, atraindo os incautos para continuar alimentando sua energia maligna. O que torna a lenda ainda mais assustadora é que não há um padrão para o aparecimento da casa. Ela pode surgir em qualquer lugar das montanhas e desaparecer tão rápido quanto apareceu. Muitas pessoas que se perderam nas trilhas e nunca foram encontradas são creditadas como vítimas da casa do caminho perdido. Aqueles que têm a sorte ou o azar de escapar dela quase sempre carregam traumas psicológicos profundos e um medo incontrolável de voltar às montanhas. Apesar de tudo, a história continua a atrair curiosos e caçadores de mistérios. Alguns vão até as Apalaches em busca da casa, armados com câmeras e equipamentos de gravação, na esperança de documentar algo sobrenatural. Poucos retornam com provas concretas, mas os relatos de experiências estranhas continuam a crescer, alimentando a lenda. Para os moradores da região, no entanto, a recomendação é clara: se você se perder nas montanhas e avistar uma casa no meio da floresta, siga o instinto mais básico. Corra. Os gritos são descritos como dolorosos e angustiantes, como se alguém estivesse sofrendo uma agonia além da compreensão humana. Eles ecoam pela noite, atravessando a vastidão das montanhas e arrepiando até os ouvidos mais céticos. Não importa a estação do ano ou a hora do dia, os gritos sempre parecem surgir quando tudo está em silêncio, criando um contraste perturbador com a calma da natureza ao redor. A origem dos gritos está envolta em mistério, mas existem diversas teorias e histórias que tentam explicar o fenômeno. Uma das mais antigas fala sobre um grupo de colonos que, durante o século XVIII, ficou preso nas montanhas durante um inverno rigoroso. Isolados e sem suprimentos, eles enfrentaram a fome e o desespero. Segundo a lenda, as tensões cresceram e, em um ato de loucura coletiva, o grupo teria se voltado uns contra os outros. Os sobreviventes, consumidos pela culpa e pelo arrependimento, teriam saltado do penhasco, deixando seus gritos ecoarem pela eternidade. Outra versão conta a história de uma jovem chamada Eleanor, que vivia em um vilarejo próximo aos penhascos. Ela era conhecida por sua beleza e bondade, mas sua vida era marcada por um romance proibido com um rapaz de outra vila, com quem planejava fugir. Na noite combinada, enquanto esperava por ele à beira do penhasco, foi surpreendida pelo pai e pelos irmãos, que a confrontaram com fúria. Sem outra saída, Eleanor teria saltado para sua morte, e seus gritos, diziam os moradores, ainda podiam ser ouvidos sempre que a lua cheia iluminava as pedras. Essas histórias, ainda que trágicas, não são suficientes para explicar os fenômenos mais recentes. Trilheiros e aventureiros que se aproximaram dos penhascos relatam não apenas ouvir os gritos, mas também sentir uma presença estranha ao redor. Alguns dizem que os gritos parecem se mover, como se algo ou alguém estivesse correndo pelas bordas do penhasco, chamando por ajuda. Outros relatam ter visto figuras sombrias, indistintas, se lançando no vazio, apenas para desaparecer antes de atingir o chão. Um dos relatos mais marcantes é o de um homem chamado Peter, que decidiu acampar perto de um dos penhascos mais famosos da região. Ele sabia da lenda, mas não acreditava em nada sobrenatural e via a história como um conto exagerado para afastar curiosos. Durante a primeira noite, ele foi acordado por um som que parecia um gemido distante. Pensando ser o vento, ele voltou a dormir, mas os sons continuaram, cada vez mais altos e mais claros. Peter começou a ouvir palavras misturadas aos gritos, pedidos de socorro que vinham do vazio à sua frente. Quando saiu de sua barraca, viu uma figura parada na beira do penhasco, olhando fixamente para ele. Antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, a figura desapareceu, e o silêncio tomou conta do lugar. Os moradores locais, acostumados com a lenda, têm suas próprias explicações para os gritos. Alguns acreditam que eles são ecos de eventos trágicos do passado, como uma cicatriz na alma da montanha. Outros dizem que os gritos são um aviso para aqueles que se aproximam demais, protegendo a região de intrusos. Há até quem acredite que os gritos são manifestações de algo muito mais sombrio, uma presença maligna que se alimenta do medo e do desespero daqueles que a ouvem. Uma característica peculiar dos gritos do penhasco é a sensação que eles provocam nas pessoas.
Aqueles que os ouvem relatam uma mistura de pavor e tristeza, como se algo profundo dentro deles estivesse sendo puxado para a superfície. Alguns descrevem visões enquanto os gritos ecoam, como imagens de pessoas que nunca conheceram, mas que parecem familiares. Há casos de trilheiros que, após ouvir os gritos, entraram em estados de transe e começaram a caminhar em direção ao penhasco, como se fossem atraídos por uma força invisível. Felizmente, a maioria foi impedida por companheiros antes de chegar à beira. Mesmo com tantos relatos, ninguém conseguiu gravar os gritos. Equipamentos eletrônicos frequentemente falham nas proximidades dos penhascos, como se uma energia desconhecida interferisse nos dispositivos. Isso só aumenta o mistério e a dúvida sobre a autenticidade das histórias. No entanto, para aqueles que já ouviram os gritos, não há necessidade de provas. Eles sabem o que experimentaram, e muitos nunca mais retornam às montanhas. Os gritos do penhasco continuam sendo um dos maiores mistérios das montanhas Apalaches. Para uns, são apenas histórias assustadoras para entreter e afastar os desavisados. Para outros, são um lembrete de que as montanhas, com toda a sua beleza, também escondem segredos sombrios e insondáveis. Uma coisa é certa, se você estiver nas proximidades e ouvir um grito que não pertence ao vento ou aos animais da floresta, pense 2 vezes antes de se aproximar. Pode ser que algo ou alguém esteja esperando por você na borda do penhasco. Dizem que o pregador sombrio aparece ao cair da noite, geralmente em aldeias pequenas ou perto de igrejas abandonadas que pontilham a região. Ele é descrito como um homem alto, vestindo um terno preto impecável e um chapéu de aba larga que esconde boa parte de seu rosto. Seus olhos, no entanto, são inconfundíveis e um brilho fraco, quase sobrenatural, que parece atravessar a alma de quem o encara. Com uma Bíblia antiga em mãos e uma voz grave e hipnótica, ele não prega esperança, mas mensagens de desespero e advertências enigmáticas sobre o fim que aguarda a todos. A origem da lenda é tão nebulosa quanto a própria figura. Alguns dizem que ele foi, de fato, um pregador real no século XIX, conhecido por sua obsessão com o Apocalipse. De acordo com essa versão, ele viajou pelas montanhas Apalaches alertando os moradores sobre um julgamento iminente. Porém, durante uma de suas pregações, algo terrível aconteceu. O céu escureceu de repente, e um raio atingiu a igreja onde ele estava. Quando a poeira assentou, o pregador havia desaparecido, mas a congregação ficou marcada para sempre. Alguns morreram misteriosamente nos dias seguintes, enquanto outros afirmavam ouvir sua voz chamando-os à noite. Desde então, o pregador sombrio é visto como um presságio de morte. Onde quer que ele apareça, tragédias inevitavelmente seguem. Uma das histórias mais famosas é a de uma pequena vila chamada Black Hollow, onde ele teria sido visto caminhando pelas ruas desertas em uma noite de inverno. Moradores que espiaram pelas janelas disseram que ele parou em frente à igreja abandonada e começou a pregar, apesar de não haver ninguém ali para ouvi-lo. Suas palavras ecoavam pela vila, uma mistura de versos bíblicos e frases desconexas sobre fogo, sofrimento e condenação. Na manhã seguinte, a vila foi atingida por um deslizamento de terra que destruiu várias casas e tirou a vida de muitas pessoas. Outro relato vem de um motorista de caminhão chamado Henry, que estava dirigindo tarde da noite por uma estrada isolada nas montanhas. Ele contou ter visto um homem parado ao lado da estrada, segurando uma Bíblia e olhando diretamente para ele. Pensando ser um viajante em apuros, Henry parou para oferecer ajuda. O homem entrou na cabine do caminhão sem dizer uma palavra e apontou para frente, indicando que Henry deveria continuar dirigindo. Durante o trajeto, o passageiro começou a falar em um tom baixo e inquietante, citando passagens da Bíblia que Henry não reconhecia. Quando o caminhoneiro finalmente teve coragem de olhar para o homem, percebeu que seus olhos brilhavam em um tom quase demoníaco. Em pânico, Henry parou o caminhão, mas quando olhou novamente, o homem havia desaparecido. Semanas depois, Henry foi diagnosticado com uma doença grave e inexplicável. Os que cruzaram o caminho do pregador sombrio frequentemente relatam uma sensação de peso esmagador, como se o próprio ar ao redor dele fosse denso e difícil de respirar. Há também relatos de animais que se recusam a se aproximar do local onde ele foi visto, e as florestas ao redor tornam-se estranhamente silenciosas.
Muitos acreditam que ele não é apenas um espírito, mas uma entidade muito mais antiga e poderosa, talvez algo que se alimenta do medo e do sofrimento humano. Apesar de sua reputação sinistra, há aqueles que acreditam que o pregador sombrio não é uma força do mal, mas um aviso. De acordo com essa teoria, ele aparece para alertar sobre eventos futuros ou para punir aqueles que cometeram atos terríveis. Histórias de moradores que receberam visitas dele logo antes de acidentes fatais ou desastres naturais reforçam essa ideia. Porém, outros dizem que essas aparições não são avisos, mas uma espécie de maldição inevitável, uma garantia de que algo terrível está para acontecer. O pregador sombrio também parece ter uma ligação peculiar com igrejas abandonadas. Uma das histórias mais inquietantes vem de um grupo de adolescentes que decidiu explorar uma antiga igreja nas montanhas durante o Halloween. Eles encontraram o local em ruínas, com bancos quebrados e janelas despedaçadas. No altar, havia uma Bíblia aberta, mas suas páginas estavam em branco. Enquanto exploravam, um vento gelado encheu o lugar, e as velas que eles haviam acendido se apagaram de repente. Foi então que ouviram passos ecoando no piso de madeira. Quando olharam para trás, viram o pregador sombrio parado na entrada, com os olhos brilhando na escuridão. Ele começou a falar, mas suas palavras eram ininteligíveis, como se viessem de outro mundo. Os adolescentes fugiram em pânico, mas todos relataram pesadelos recorrentes nos meses seguintes, e um deles desapareceu misteriosamente. Mesmo com tantas histórias assustadoras, ninguém sabe ao certo o que o pregador sombrio quer. Ele não machuca fisicamente as pessoas, mas deixa uma marca psicológica que muitos nunca conseguem superar. Aqueles que sobrevivem a um encontro com ele costumam evitar as montanhas para sempre, temendo que ele possa aparecer novamente. A lenda do pregador sombrio continua viva nas montanhas Apalaches, transmitida de geração em geração. Moradores locais evitam falar sobre ele com estranhos, acreditando que mencionar seu nome pode atrair sua presença. E para os curiosos que se aventuram em busca de respostas, há um aviso claro: se você ouvir uma voz grave recitando passagens bíblicas no silêncio da noite, não olhe para trás. Apenas continue andando, porque pode ser que o pregador sombrio esteja vindo para você. A lenda remonta a séculos atrás, muito antes de os colonos europeus chegarem à região. Os povos indígenas que habitavam as montanhas falavam de espíritos de crianças perdidas, aprisionadas entre este mundo e o próximo. Segundo as histórias, essas crianças teriam morrido de forma violenta ou abandonadas, incapazes de encontrar paz. Com o passar do tempo, suas almas teriam perdido as feições humanas, tornando-se seres amorfos, presos ao sofrimento e à solidão. Um dos relatos mais conhecidos aconteceu no início do século XX, quando um pequeno grupo de exploradores decidiu mapear uma área remota das Apalaches. Durante a expedição, eles encontraram uma cabana abandonada em uma clareira cercada por árvores imponentes. Dentro da cabana, havia sinais de que alguém havia vivido ali recentemente: utensílios de cozinha, camas improvisadas e até brinquedos feitos à mão. No entanto, algo parecia errado. Não havia pegadas ao redor, nem qualquer sinal de vida. Naquela noite, enquanto o grupo descansava ao redor de uma fogueira, começou a ouvir sons vindos da floresta. Primeiro, foi um leve estalo de galhos, seguido por risadas infantis que pareciam ecoar entre as árvores. Intrigados, dois dos exploradores decidiram investigar, acreditando que talvez houvesse crianças perdidas na área. Eles seguiram os sons por alguns minutos até que chegaram a uma pequena clareira iluminada pelo luar. Lá, viram várias figuras pequenas paradas, aparentemente crianças. Quando os exploradores chamaram por elas, as figuras viraram lentamente em sua direção, revelando seus rostos vazios e lisos. O pânico tomou conta dos dois homens, que correram de volta para o acampamento. Porém, ao chegar, descobriram que seus outros colegas estavam desaparecidos, e a fogueira havia se apagado. Durante o restante da noite, os dois ouviram passos ao redor do acampamento e sussurros que pareciam se aproximar e se afastar. Quando o sol finalmente nasceu, decidiram abandonar a expedição e nunca mais retornaram àquele lugar. Outras histórias contam sobre moradores locais que cruzaram com as crianças sem rosto ao caminhar sozinhos pelas montanhas. Muitos relatam uma sensação de estar sendo observados, seguida por uma súbita e inexplicável tristeza.
Alguns disseram ouvir risadas ou até cantigas infantis, mas sempre vindas de direções diferentes, como se algo estivesse brincando com eles. Os mais azarados afirmam ter visto as crianças de perto, e todos descrevem a mesma coisa: o terror de encarar rostos inexistentes e a sensação de que algo muito errado habita aqueles corpos pequenos. Uma das histórias mais perturbadoras vem de uma família que vivia isolada nas montanhas em uma pequena fazenda. A filha mais nova, uma menina de 8 anos chamada Sarah, começou a falar sobre o amigo só que a visitavam à noite. No início, os pais pensaram que era apenas a imaginação dela, mas logo perceberam que algo estranho estava acontecendo. Sarah parecia saber coisas que ninguém havia contado a ela, e frequentemente dizia frases como: "Eles querem brincar, mas não sabem como." Certa noite, o pai de Sarah acordou ao ouvir risadas vindas do lado de fora da casa. Quando olhou pela janela, viu várias crianças paradas ao redor de um balanço no quintal, todas imóveis, encarando a casa. Ele pegou sua arma e correu para fora, mas ao chegar lá, as crianças haviam desaparecido. Sarah, no entanto, estava de pé na porta, olhando fixamente para ele. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela simplesmente respondeu: "Eles só queriam se despedir." Poucos dias depois, Sarah desapareceu sem deixar rastros. A família a procurou por semanas, mas nunca encontrou nenhum sinal dela. No entanto, em noites silenciosas, o balanço no quintal ainda balançava sozinho, mesmo quando não havia vento. Existem diversas teorias sobre a origem das crianças sem rosto. Alguns acreditam que elas são espíritos vingativos de crianças que foram abandonadas ou maltratadas, retornando para assombrar aqueles que ousam entrar em seus territórios. Outros pensam que elas são manifestações de algo mais antigo e maligno, uma energia primordial que toma a forma de crianças para enganar suas vítimas. Há também quem diga que elas não são espíritos, mas entidades de outro mundo, presenças que habitam entre as dimensões e que assumem formas humanas imperfeitas para se misturar entre nós. Apesar dos muitos relatos, não há provas concretas da existência das crianças sem rosto. As autoridades locais frequentemente descartam essas histórias como superstições ou exageros, mas os moradores das montanhas evitam as áreas onde elas são vistas. Trilheiros experientes também alertam para nunca seguir sons ou risadas vindas da floresta, especialmente ao entardecer. Muitos carregam amuletos de proteção e recitam orações quando sentem que algo está errado, acreditando que essas medidas podem afastar as crianças. A lenda das crianças sem rosto continua a assombrar as montanhas Apalaches, um lembrete sombrio de que nem tudo que parece humano é confiável. Para aqueles que se aventuram nas trilhas isoladas da região, fica o aviso: se você ouvir risadas infantis no meio da floresta ou avistar pequenas figuras à distância, pense 2 vezes antes de se aproximar. Afinal, nem toda criança perdida deseja ser encontrada. O túnel mais famoso associado à história fica em uma região remota, onde os trilhos há muito foram engolidos pela vegetação. Ele foi construído no final do século XIX, durante a expansão das ferrovias, quando operários trabalhavam em condições desumanas, enfrentando riscos mortais diariamente. As histórias dizem que, durante a construção, um acidente terrível ocorreu, uma explosão mal calculada provocou o desmoronamento de parte do túnel, enterrando vivos vários trabalhadores. Suas mortes foram ignoradas pelos chefes da obra, que continuaram a construção como se nada tivesse acontecido. Desde então, o túnel carrega uma atmosfera pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado com o sofrimento daqueles que morreram ali. Os primeiros relatos sobre o vulto começaram pouco depois do acidente. Maquinistas que cruzavam o túnel à noite afirmavam ver uma figura escura, quase translúcida, no meio dos trilhos. Quando o trem se aproximava, o vulto não se movia, e em vez disso, desaparecia no último instante, deixando para trás uma sensação de frio que fazia os motoristas tremerem, mesmo durante os meses de verão. Com o tempo, a ferrovia foi desativada, e o túnel caiu no esquecimento, exceto pelos moradores locais que evitavam passar por perto. Trilheiros e curiosos que se aventuraram na região relataram encontros assustadores. Muitos disseram ouvir passos ecoando no túnel, mesmo quando estavam completamente sozinhos. Outros relataram sons de picaretas e vozes abafadas, como se trabalhadores ainda estivessem presos nas paredes. Mas o mais aterrorizante era sempre o vulto.
Um dos encontros mais famosos aconteceu com um grupo de adolescentes que decidiram explorar o túnel em uma noite de lua cheia. Armados com lanternas e coragem juvenil, eles entraram no túnel rindo e zombando das histórias locais. No início, tudo parecia normal, mas à medida que avançavam, uma névoa espessa começou a se formar, apesar do ar seco da noite. As lanternas começaram a piscar, e um por um, os adolescentes relataram sentir um peso inexplicável nos ombros, como se algo invisível estivesse tentando puxá-los para baixo. Foi então que eles o viram. No final do túnel, uma figura alta e indistinta apareceu, como se estivesse os observando. Ela não tinha rosto, apenas uma sombra densa e pulsante que parecia absorver a pouca luz ao redor. Quando um dos jovens gritou, a figura começou a se mover na direção deles, sem fazer barulho, mas com uma rapidez sobrenatural. Em pânico, eles correram de volta para a entrada, mas relataram sentir que algo os seguia, respirando pesadamente em seus ouvidos. Após escaparem, juraram nunca mais voltar ao local. Um deles, no entanto, foi encontrado dias depois vagando pela floresta, em estado de choque, incapaz de falar sobre o que havia visto. Os moradores locais têm suas próprias teorias sobre o vulto. Alguns acreditam que ele é o espírito de um dos trabalhadores que morreu no acidente, furioso por ter sido deixado para trás e condenado a vagar pelo túnel para sempre. Outros dizem que o vulto é uma manifestação de toda a energia negativa acumulada naquele lugar, um eco sombrio das tragédias que ali ocorreram. Há também aqueles que acreditam que o vulto não é humano, mas algo muito mais antigo, uma entidade maligna atraída pelo sofrimento e pela morte. Curiosamente, o túnel também parece ter um efeito psicológico em quem se aproxima dele. Muitos relatam uma sensação de pavor crescente, como se estivessem sendo observados. Alguns dizem ouvir vozes chamando seus nomes, enquanto outros afirmam sentir toques frios em seus ombros ou braços. Equipamentos eletrônicos frequentemente falham nas proximidades do túnel, e até mesmo animais evitam passar por ali. Trilheiros experientes recomendam nunca atravessar o túnel sozinho e, se possível, evitar a área completamente após o pôr do sol. Um relato particularmente perturbador vem de um historiador local chamado Thomas, que decidiu investigar a lenda do vulto para escrever um livro. Ele passou semanas estudando documentos antigos e entrevistando moradores, até que finalmente decidiu visitar o túnel em uma manhã ensolarada, acreditando que estaria seguro durante o dia. No início, tudo parecia tranquilo, mas à medida que avançava no túnel, começou a sentir uma mudança na temperatura e no ar. Sua lanterna piscou brevemente, e foi então que ele viu algo no canto do olho, uma sombra se movendo nas paredes. Thomas tentou ignorar e continuar sua investigação, mas não demorou para que ele começasse a ouvir sussurros, palavras indistintas que pareciam ecoar de todos os lados. Ele saiu correndo, deixando para trás seus equipamentos e prometendo nunca mais voltar. Após o incidente, Thomas abandonou o projeto e se mudou para longe das montanhas, mas frequentemente acordava no meio da noite com pesadelos envolvendo o vulto. O vulto do túnel ferroviário permanece um mistério sem solução. Para alguns, é apenas uma história criada para afastar curiosos e proteger o lugar de intrusos. Para outros, é uma prova de que certos lugares carregam uma energia que não pode ser ignorada. Hoje, o túnel é um destino procurado por caçadores de fantasmas e aventureiros corajosos, mas a maioria retorna com histórias de arrepiar, reafirmando que o vulto não é apenas uma lenda. Se você se encontrar perto de um túnel ferroviário abandonado nas montanhas Apalaches, lembre-se, e não é apenas o escuro que você deve temer. Algo ou alguém pode estar observando, esperando o momento certo para aparecer. E se você ouvir passos ou sussurros atrás de você, reze para que não seja tarde demais. Os relatos sobre a mulher da capa vermelha remontam ao início do século XIX, quando a região era habitada por pequenas comunidades isoladas. Segundo as histórias, ela era uma jovem mulher chamada Eleanor, que vivia em uma vila no sopé das montanhas. Conhecida por sua beleza e bondade, Eleanor era admirada por todos, mas também despertava inveja e ciúmes. Dizem que ela se apaixonou por um homem de fora da vila, um comerciante itinerante que prometeu levá-la para longe dali. Porém, antes que pudessem partir, Eleanor foi traída por aqueles que se diziam seus amigos. A inveja culminou em uma noite de inverno,
quando Eleanor foi atraída para a floresta com a desculpa de encontrar seu amado. Lá, ela foi emboscada por um grupo de moradores que a acusaram de trair sua comunidade, de querer abandonar suas raízes. Eles a arrastaram até um penhasco e, sob a luz da lua cheia, jogaram-na na escuridão. Tudo o que restou foi sua capa vermelha, manchada pelo sangue que derramou na neve. Desde aquela noite, a lenda conta que Eleanor voltou para se vingar. Sua aparição é sempre marcada pelo som de passos leves, quase inaudíveis, e por uma sensação de frio inexplicável, mesmo nas noites mais quentes. Os primeiros a relatar encontros com a mulher da capa vermelha foram viajantes solitários que passavam pelas montanhas durante a noite. Muitos afirmavam ver uma figura feminina à beira da estrada, aparentemente perdida. Sempre usando a mesma capa vermelha, ela pedia ajuda ou simplesmente observava, imóvel. Aqueles que paravam para ajudá-la invariavelmente desapareciam, seus corpos encontrados dias ou semanas depois, com expressões de terror congeladas em seus rostos. Com o passar dos anos, a lenda evoluiu. Algumas versões dizem que a mulher da capa vermelha não é apenas uma vítima buscando vingança, mas uma entidade maligna que se alimenta do medo e do desespero dos vivos. Outras versões afirmam que ela aparece apenas para aqueles que têm algo a esconder, como se fosse uma espécie de justiceira sombria. Porém, todos os relatos concordam em um ponto: cruzar o caminho dela nunca é um bom sinal. Um dos relatos mais conhecidos é o de um caminhoneiro chamado Samuel, que viajava por uma estrada isolada nas montanhas Apalaches durante uma tempestade de neve. Ele estava atrasado para fazer uma entrega e decidiu pegar um atalho por uma trilha que os moradores locais haviam lhe advertido para evitar. No meio do caminho, Samuel avistou uma mulher parada no acostamento, com uma capa vermelha brilhante que contrastava com a escuridão da noite. Apesar da estranheza da situação, ele decidiu parar e oferecer ajuda. Ao baixar o vidro do caminhão, percebeu que o rosto da mulher estava escondido sob o capuz da capa. Ele perguntou se ela precisava de carona, mas, em vez de responder, a mulher levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, com olhos fundos e sem expressão. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Desesperado, Samuel acelerou o caminhão, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu a figura vermelha sentada na carroceria, imóvel. Ele dirigiu até o amanhecer, sem nunca mais olhar para trás. Outros relatos vêm de trilheiros que exploram as montanhas. Um grupo de amigos que acampava perto de um rio relatou ter ouvido passos ao redor de suas tendas durante a noite, seguidos por risadas suaves e um som semelhante ao de uma capa arrastando no chão. Pela manhã, encontraram pegadas ao redor do acampamento, mas nenhuma que levasse para dentro ou fora da área. Na noite seguinte, um deles afirmou ter visto a mulher da capa vermelha parada na margem do rio, observando-os. Eles partiram imediatamente e nunca mais voltaram ao local. A lenda da mulher da capa vermelha também se estende às aldeias e pequenas cidades ao redor das montanhas. Alguns moradores afirmam que ela aparece nas janelas durante tempestades, olhando fixamente para dentro das casas, como se estivesse escolhendo sua próxima vítima. Há histórias de crianças que desapareceram após dizerem que viram uma mulher bonita com uma capa vermelha ou convidando-as para brincar. Em todos esses casos, ninguém nunca encontrou rastros ou pistas de onde elas poderiam ter ido. Uma teoria popular entre os moradores locais é que a mulher da capa vermelha é uma manifestação de culpa coletiva, um espírito que reflete as injustiças e tragédias que ocorreram na região. Alguns até dizem que sua aparição é um aviso, um lembrete de que as montanhas guardam memórias que não podem ser apagadas. Apesar das inúmeras histórias, ninguém conseguiu provar a existência dela. Paranormais e investigadores de fenômenos sobrenaturais que visitaram as montanhas Apalaches muitas vezes relataram sensações estranhas e avistamentos inexplicáveis, mas nenhuma evidência conclusiva. Isso não impede que a lenda continue a crescer, passando de geração em geração, alimentando o medo e o fascínio por aquela que caminha silenciosamente, envolta em sua capa vermelha. Seja qual for a verdade, a lenda da mulher da capa vermelha permanece viva. Para os viajantes que cruzam as montanhas, o conselho é claro: se você vir uma figura vermelha ao longe, mantenha a distância. E se ouvir passos atrás de você ou sentir o ar ficar gelado de repente, reze para que não seja ela, porque aqueles que a encontram dificilmente escapam para contar a história.
A montanha em questão, conhecida como Blackridge pelos locais, é isolada e de difícil acesso. Durante o dia, sua paisagem rochosa parece inofensiva, mas quando a noite cai, a escuridão transforma o lugar em um cenário desolador. A lenda começou há décadas, quando um grupo de lenhadores que trabalhava na área relatou ter visto o que parecia ser um rosto humano formado nas pedras do penhasco mais alto da montanha. Não era uma mera semelhança, eles descreveram feições detalhadas, como olhos profundos que pareciam observar tudo ao redor e uma boca entreaberta, como se estivesse prestes a falar. Os lenhadores, inicialmente céticos, acreditaram estar vendo uma ilusão causada pelo cansaço. Porém, na mesma noite, um deles desapareceu misteriosamente. Seu corpo foi encontrado dias depois, no fundo de um desfiladeiro, com uma expressão de puro terror congelada no rosto. Após o incidente, os trabalhadores se recusaram a continuar na área, e a história começou a circular pelas vilas próximas, ganhando status de lenda. Desde então, incontáveis relatos de encontros com o rosto na montanha foram registrados. Trilheiros afirmam que, ao olhar para o penhasco ao entardecer, conseguem ver o rosto surgir lentamente, como se emergisse das rochas. Alguns dizem que, ao fixar os olhos por tempo demais, sentem uma sensação de pavor crescente, como se estivessem sendo observados por algo vivo e malévolo. A partir desse momento, estranhos eventos costumam ocorrer, lanternas falham, vozes sussurradas ecoam na floresta ao redor e passos invisíveis seguem os viajantes. Uma das histórias mais perturbadoras envolve um fotógrafo chamado Arthur, que decidiu documentar a lenda. Ele se especializava em explorar lugares assombrados e viajou até Blackridge com o objetivo de capturar imagens do famoso rosto. Chegou ao local no final da tarde, montou seu equipamento e esperou pelo momento certo. Quando a luz do sol começou a desaparecer, ele finalmente viu o que tantos haviam descrito, o rosto emergindo das sombras da montanha. A princípio, ficou fascinado, acreditando ter conseguido a fotografia de sua carreira. Mas algo começou a dar errado. Arthur notou que o rosto parecia mudar de expressão conforme ele tirava as fotos. O que antes era uma aparência neutra transformou-se em uma expressão de raiva. Ele ouviu um som baixo e profundo, como um rugido abafado vindo do penhasco. Sentindo-se observado, Arthur decidiu ir embora, mas ao revisar as imagens em sua câmera, percebeu algo aterrorizante. Em cada foto, o rosto parecia estar mais próximo, como se estivesse se aproximando dele. Ele abandonou o equipamento e fugiu, jurando nunca mais voltar àquela montanha. Moradores locais acreditam que o rosto na montanha está ligado a algo antigo, anterior até mesmo à chegada dos primeiros colonos. Alguns dizem que é o espírito de um líder tribal que foi traído e morto na área, amaldiçoando o lugar antes de morrer. Outros acreditam que é uma entidade maligna, aprisionada nas rochas, que se alimenta do medo daqueles que ousam encará-la. Existem também teorias de que o fenômeno está relacionado a rituais antigos realizados na montanha, práticas que abriram um portal para algo além da compreensão humana. Relatos de desaparecimentos na região são comuns. Excursionistas e alpinistas desaparecem sem deixar rastros, e aqueles que são encontrados geralmente estão desorientados, incapazes de explicar o que aconteceu. Alguns afirmam que ouviram vozes chamando por seus nomes, levando-os a se perder. Outros dizem que sentiram uma presença os seguindo, mas, ao se virarem, não havia ninguém. Porém, o padrão é sempre o mesmo, todos relataram ter visto o rosto antes de seus infortúnios. Uma história antiga, passada de geração em geração, fala de um homem chamado Elias, que viveu na base da montanha há mais de 100 anos. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e por desafiar as crenças locais. Quando ouviu pela primeira vez sobre o rosto na montanha, riu da ideia e decidiu provar que não passava de uma superstição. Subiu até o topo da Blackridge, determinado a desmentir a lenda. 3 dias depois, foi encontrado em estado de choque, murmurando palavras incompreensíveis. Antes de morrer, apenas repetia uma frase: "Ele está esperando". A partir desse momento, a reputação da montanha tornou-se ainda mais sombria. Até hoje, os habitantes das vilas ao redor evitam olhar diretamente para o penhasco, principalmente durante o crepúsculo. É comum ouvir conselhos como: nunca encare por muito tempo ou não suba lá sozinho.
Muitos acreditam que olhar para o rosto é um convite para algo terrível, um pacto silencioso com forças que não deveriam ser despertadas. Pesquisadores modernos tentaram encontrar explicações racionais para o fenômeno. Alguns sugerem que o rosto é resultado de um jogo de luzes e sombras, combinado com a formação natural das rochas. Outros, no entanto, apontam para os inúmeros relatos de eventos inexplicáveis associados à montanha, que vão além de uma simples ilusão visual. Apesar das investigações, o mistério permanece. Hoje, Black Ridge atrai caçadores de lendas e aventureiros, mas poucos voltam com respostas. Aqueles que têm coragem de contar o que viram descrevem a experiência como algo que desafia a lógica. Para muitos, o rosto na montanha não é apenas uma história assustadora, é um lembrete de que algumas forças da natureza são melhor deixadas em paz. Se você estiver nas montanhas Apalaches e ouvir histórias sobre Black Ridge, pense bem antes de visitar. E se, por acaso, cruzar o olhar com o rosto esculpido na montanha, lembre-se, desviar o olhar pode ser sua única chance de escapar. Nas profundezas das montanhas Apalaches, há uma floresta que muitos evitam, mesmo em plena luz do dia. Conhecida pelos habitantes locais como a Floresta Silente, ela ganhou esse nome não pela ausência de som, mas pela presença de um ruído estranho e hipnotizante que ninguém consegue explicar. À noite, quando o mundo ao redor mergulha no silêncio, uma melodia começa a ecoar entre as árvores. É suave, quase como um canto, mas carregada de uma tristeza que arrepia até os ossos. É chamada de a Canção da Floresta, e aqueles que a ouvem raramente voltam para contar a história. A origem dessa melodia é envolta em mistério. Alguns dizem que é o lamento de uma mulher que perdeu tudo o que tinha. Outros acreditam que é uma armadilha de espíritos antigos, destinada a atrair os desavisados para um destino sombrio. Seja qual for a verdade, a lenda persiste e cresce a cada geração, carregada pelos sussurros dos moradores e pelos relatos de quem teve coragem de se aventurar nas trilhas sombrias. A história mais conhecida sobre a origem da Canção da Floresta remonta ao século XIX. Conta-se que uma mulher chamada Lídia vivia em uma cabana isolada no coração daquela floresta. Ela era uma musicista talentosa, conhecida por sua habilidade em tocar uma harpa que seu pai havia construído para ela. Sua música era tão bela que as pessoas viajavam de vilas distantes só para ouvi-la tocar. Mas, ao mesmo tempo, sua beleza e talento despertavam inveja. Lídia rejeitou muitos pretendentes, incluindo um homem poderoso da região que jurou vingança ao ser recusado. Em uma noite de inverno, esse homem reuniu um grupo de capangas e invadiu a cabana de Lídia. Ele queria forçá-la a aceitar sua proposta de casamento. Quando ela resistiu, ele, tomado pela raiva, destruiu sua harpa e incendiou a cabana com ela dentro. Lídia morreu naquela noite, mas os moradores da região dizem que sua alma nunca descansou. A partir daquela noite, a melodia que ela costumava tocar começou a ecoar pela floresta, um som que ninguém poderia ignorar. Os primeiros a ouvir a canção foram caçadores que passavam noites acampados na floresta. Eles descreveram a melodia como algo que parecia vir de todos os lados, cercando-os, penetrando em seus pensamentos. Era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora, como um lamento que implorava para ser compreendido. Alguns caçadores relataram que a música parecia sussurrar seus nomes, atraindo-os para dentro da escuridão. Aqueles que seguiram a melodia desapareceram, e seus corpos só foram encontrados dias depois, sem sinais de luta, mas com expressões de puro desespero. Um dos casos mais documentados aconteceu em 1937, quando um grupo de exploradores decidiu mapear a floresta. Eles eram céticos quanto às lendas e acreditavam que a melodia era causada pelo vento passando pelas árvores. Armados com equipamentos e coragem, entraram na floresta ao entardecer. À meia-noite, começaram a ouvir a canção. Um deles, chamado Edward, descreveu em seu diário que a música era tão bela que parecia impossível resistir. Na manhã seguinte, apenas 2 membros do grupo foram encontrados, desorientados e sem memória do que havia acontecido. O diário de Edward foi recuperado ao lado de sua mochila abandonada, mas ele nunca mais foi visto. Com o passar dos anos, a Canção da Floresta tornou-se um mistério fascinante para estudiosos do paranormal e caçadores de lendas.
Alguns acreditam que é uma manifestação residual do espírito de Lídia, uma repetição eterna de seu último ato de resistência. Outros sugerem que a música é uma armadilha criada por forças sobrenaturais que habitam a floresta, destinada a atrair aqueles que ousam invadir seu território. Moradores locais têm suas próprias explicações. Para eles, a música é um aviso. Sempre que alguém ouve a canção, é porque algo terrível está prestes a acontecer. Muitos acreditam que a melodia prediz mortes ou desastres na região. Existem histórias de famílias que ouviram a música e, pouco tempo depois, perderam entes queridos em acidentes misteriosos. Mas não são apenas as tragédias que tornam a canção da floresta tão assustadora. Há também aqueles que relatam encontros diretos com a figura de Lídia. Dizem que ela aparece como uma mulher envolta em um vestido branco, com os cabelos caindo sobre o rosto. Ela nunca fala, apenas observa, e a música parece emanar dela. Aqueles que a veem descrevem uma sensação de desespero esmagador, como se todas as esperanças fossem arrancadas deles. Após esses encontros, muitos adoecem ou desaparecem sem deixar vestígios. Uma das histórias mais recentes aconteceu em 2018, quando uma jovem chamada Clara decidiu explorar a floresta com um grupo de amigos. Eles estavam em busca de adrenalina e queriam provar que a lenda era apenas um mito. Clara, uma cantora apaixonada, levava sempre um gravador para capturar os sons da natureza. Durante a caminhada, ao cair da noite, começaram a ouvir a melodia. Clara, fascinada, decidiu gravar o som, mas, ao reproduzir a gravação, não havia nada. Nenhum som foi registrado, como se a música não existisse para o mundo físico. Na mesma noite, Clara desapareceu. Seus amigos disseram que ela simplesmente seguiu a melodia e entrou na escuridão. Quando a polícia chegou, encontrou o gravador de Clara tocando uma única nota, constante e aterrorizante, como o grito distante de alguém preso em outro mundo. Até hoje, Clara nunca foi encontrada. A canção da floresta permanece como um dos maiores mistérios das montanhas Apalaches. Para os mais corajosos, é uma atração irresistível, uma oportunidade de experimentar algo além da compreensão. Para os moradores locais, é um lembrete sombrio de que nem todos os segredos da natureza foram feitos para serem desvendados. Se você estiver nas montanhas Apalaches e ouvir uma melodia suave vindo da floresta, pense bem antes de segui-la. Pode parecer apenas uma música, mas aqueles que a ouvem sabem que é muito mais do que isso. É um chamado, um convite para o desconhecido, e poucos conseguem resistir ao seu som encantador. No coração das montanhas Apalaches, escondida entre vales profundos e cercada por árvores antigas, existe uma cabana envolta em lendas e mistérios. Os moradores locais a chamam de a Cabana do Feiticeiro. É um lugar que ninguém se atreve a visitar, mesmo durante o dia. Construída de forma rústica, com troncos escuros e musgo cobrindo o telhado, a cabana parece fazer parte da floresta, como se tivesse brotado da própria terra. Mas sua aparência inofensiva é enganosa, e dizem que quem cruza seu limiar jamais retorna. A lenda da Cabana do Feiticeiro remonta ao século XVIII, quando os primeiros colonos começaram a desbravar a região. Entre eles, havia um homem chamado Elias Crowley, um eremita que buscava isolamento. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, mas suas habilidades incomuns rapidamente chamaram a atenção dos moradores das vilas próximas. Elias era conhecido por preparar remédios que curavam doenças que os médicos locais não conseguiam tratar. No entanto, havia algo perturbador nele. Seu olhar era penetrante, como se enxergasse mais do que deveria, e sua presença causava calafrios mesmo nos mais corajosos. Com o passar do tempo, começaram a surgir rumores de que Elias não era apenas um curandeiro, mas também um feiticeiro. Os relatos diziam que ele realizava rituais estranhos na floresta à noite, cercado por velas e símbolos esculpidos nas árvores. Alguns afirmavam ter visto figuras sombrias ao redor de sua cabana, sombras que não pertenciam a nenhum ser humano. Outros diziam ouvir vozes vindas da floresta, mesmo quando estavam sozinhos. O medo crescia, mas ninguém ousava confrontá-lo. A tensão atingiu o ápice quando crianças começaram a desaparecer nas vilas próximas. Embora não houvesse provas, muitos acreditavam que Elias estava envolvido.
Diziam que ele fazia pactos com forças sombrias e que as crianças eram parte de seus rituais. Um grupo de homens, armados com coragem e tochas, decidiu confrontá-lo. Quando chegaram à cabana, encontraram Elias sozinho, sentado em uma cadeira de madeira, com um olhar sereno. Ele não resistiu quando o arrastaram para fora e o acusaram de bruxaria. Sem um julgamento justo, decidiram enforcá-lo em uma árvore próxima. No entanto, enquanto preparavam a corda, Elias sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. Alguns dizem que era uma maldição ou outros, um aviso. O que se sabe é que, no momento em que ele foi enforcado, uma tempestade surgiu do nada. Ventos violentos derrubaram árvores, e trovões ecoaram pela montanha. Quando tudo se acalmou, o corpo de Elias havia desaparecido. Tudo o que restou foi a cabana, intacta, como se o lugar tivesse absorvido sua essência. Desde aquele dia, a cabana tornou-se um lugar de temor. Os poucos que se aventuraram a entrar relataram eventos inexplicáveis. Um caçador, certa vez, contou que ao abrir a porta encontrou o interior maior do que deveria ser, com corredores que pareciam se estender infinitamente. Ele ouviu sussurros e passos atrás de si, mas nunca viu ninguém. Quando finalmente conseguiu sair, percebeu que havia perdido 2 dias, embora estivesse convencido de que só havia passado algumas horas lá dentro. Outro relato famoso envolve uma mulher chamada Margarete, que decidiu visitar a cabana em busca de respostas sobre o desaparecimento de sua filha. Ela entrou carregando uma fotografia da menina e uma lanterna. Ao atravessar a porta, sentiu o ar se tornar pesado, como se estivesse sendo observada por inúmeras presenças invisíveis. Em uma das paredes, viu gravuras estranhas, símbolos que pulsavam com uma luz tênue. No centro do cômodo principal, encontrou a fotografia da filha, mas esta havia sido alterada e a menina tinha os olhos cobertos por sombras profundas. Margarete saiu correndo, e dizem que nunca mais foi a mesma depois disso. Os moradores locais acreditam que a cabana está viva, alimentando-se do medo e da curiosidade daqueles que ousam se aproximar. Alguns afirmam que Elias ainda habita o lugar, preso entre este mundo e o próximo, enquanto outros acreditam que ele conseguiu abrir um portal para algo muito mais sombrio. Há histórias de pessoas que, ao passarem perto da cabana, ouviram vozes chamando por seus nomes ou viram luzes estranhas piscando nas janelas, mesmo quando não havia ninguém lá. Uma das histórias mais perturbadoras aconteceu em 1994, quando um grupo de pesquisadores decidiu explorar a área para documentar lendas locais. Armados com câmeras e equipamentos, eles montaram um acampamento a poucos metros da cabana. Durante a primeira noite, ouviram passos ao redor das tendas e risos baixos vindos da floresta. Ao verificarem as câmeras na manhã seguinte, perceberam que havia imagens de figuras encapuzadas observando o acampamento, embora ninguém tivesse visto nada durante a noite. Na segunda noite, decidiram entrar na cabana. O líder do grupo, chamado Robert, descreveu em seu diário que o lugar parecia congelado no tempo, como se Elias pudesse voltar a qualquer momento. Encontraram objetos antigos, como frascos de vidro e um livro com páginas escritas em uma língua desconhecida. Quando começaram a folhear o livro, sentiram um vento gelado atravessar o ambiente, embora as janelas estivessem fechadas. Pouco depois, as luzes das lanternas começaram a piscar, e um deles jurou ter visto uma sombra alta movendo-se rapidamente pelo cômodo. A terceira noite foi a última. O grupo desapareceu sem deixar vestígios. As autoridades encontraram apenas as câmeras e o diário de Robert, que terminava com uma frase perturbadora: "Ele está aqui, e agora somos dele." Desde então, ninguém mais tentou investigar a cabana, e as lendas só cresceram. Hoje, a cabana do feiticeiro é um símbolo de mistério e terror nas montanhas Apalaches. Alguns acreditam que o lugar é uma passagem para outro mundo, enquanto outros pensam que é a manifestação de uma maldição que nunca foi quebrada. O que todos concordam é que a cabana não é apenas uma construção antiga, vê uma presença, algo que espera e observa, pronta para consumir aqueles que ousam invadir seu território. Se algum dia você estiver explorando as montanhas Apalaches e se deparar com uma cabana solitária escondida entre as árvores, pense bem antes de se aproximar. As lendas podem ser apenas histórias, mas há lugares onde o desconhecido parece ganhar vida. E a cabana do feiticeiro é um desses lugares.